Então, continuando no capítulo 9 de Mateus, diz o seguinte: Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. O que eu aprendo aqui com a fé? Que a fé não é só falar, né? A fé tem que agir, porque ele foi até Jesus para ser curado. Eu fico imaginando aqui, né, que ele deve ter pensado primeiro, né? Cara, eu tenho que ir lá porque Jesus pode me curar. E aí, depois de ele ter pensado, ele falou para os seus amigos: Cara, me levem lá porque Jesus pode me curar. E aí, então, os seus amigos levaram ele. Então, a gente vê que os processos da fé, primeiro vem no nosso pensamento, né? Nós pensamos, depois nós falamos, né? Admitimos, e depois nós vamos, nós agimos. Então, nós vemos que a fé acontece em 3 passos. Continuando. Aí Jesus disse, né? Coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Olha que interessante, né? Jesus conhece os nossos pensamentos. Por isso que Jesus enfatiza tanto o nosso interior, né? Para nós começarmos a transformação já do nosso interior. Aí Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo ouviu isso, ficou com medo e louvando a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então, além dos 3 passos da fé que esse paralítico teve, ele ainda teve que ter fé de levantar. E aí ele foi curado, pegou a sua cama e foi para a sua casa. E as pessoas então ficaram com medo e louvavam a Deus. Aleluia. Versículo 9. Jesus saiu dali no caminho e viu um cobrador de impostos chamado Mateus, que é o Mateus que nós estamos lendo aqui, né? O próprio autor desse evangélico aqui. Ele era um cobrador de impostos. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Olha só, né? Largou tudo e foi com Jesus. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que é que o mestre de vocês, ou seja, por que é que Jesus come com os cobradores de impostos e com pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas, ou seja, o que quer dizer o Velho Testamento, aquilo que vocês sabem de cor, que diz o seguinte: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então muitas vezes a gente não quer ir na igreja, porque a gente não se acha digno, eu estou todo errado, não quero participar, não quero ir. Cara, Jesus está dizendo para ti: vem como tu estás, né? Porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Então nós temos que ir como estamos, né? Todo sujo mesmo, que só Jesus para nos limpar e nos purificar. Por diversas vezes eu fui na igreja, faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a ir de vez em quando na igreja, e por alguns tempos eu estava bem focado, estava bem alinhado na presença de Deus e na sua vontade, mas por diversas vezes eu me desviei e saí da presença de Deus. Só que eu venho dizer para vocês que nada é em vão. Todas as vezes que nós vamos aos cultos, abrimos a palavra, louvamos a Deus, jejuamos, oramos, nada é em vão, tudo é semente plantada que um dia nós vamos colher. O que mais me tirava da presença de Deus era a bebida. Por isso eu ser tão tímido, eu tinha que beber muito para conversar, para rir e tal. Só que eu sempre me passava demais nisso, né?
Quem me conhece sabe. Então eu sempre pedi para Deus, né? Não só eu, né? Mas todos os meus familiares, a igreja, até mesmo a minha falecida mãe sempre orava, né? Para que eu parasse de beber e tal. E por diversas vezes eu tentei na força do meu braço e não consegui. E aí eu sempre fui pedindo para Deus, pedindo. E Deus me tirou. Tirou mesmo, como pegasse isso aqui da mesa e tirou, assim, à vontade. E o mais interessante é que Deus me tirou e eu não estava na presença dele. Né? Eu simplesmente comecei a ir nos lugares, os lugares já pareciam sem graça. Aí eu bebia, né? Deve ser porque eu não tô bêbado ainda. Aí bebia bastante, mesmo assim ficava sem graça. E aí fui percebendo que Jesus tinha me tirado essa vontade. E glória a Deus, porque Jesus ele não só tira o que te faz mal. Não estou dizendo que beber é pecado, mas, né, para mim era, né, porque eu me embriagava, né, e se embriagar a gente perde a noção das coisas, perde a consciência, e então sim vira pecado. Mas isso cada um se examina a si mesmo, né, se beber é pecado ou não. Então Jesus ele não só te tira, mas como ele supre toda a tua necessidade. Então toda aquela alegria que eu tinha na bebida, aquele prazer que eu tinha na alegria, Deus nos dá isso. Eu chego na presença dele e eu fico como se fosse um bêbado. Eu rio na presença dele, eu choro na presença dele, eu alegro. Como se eu tivesse bêbado. E o melhor de tudo isso é que é de graça, eu não pago nada por isso. E não me faz mal, no outro dia eu continuo feliz, né? Não fico de ressaca. Então assim, ó, esse Deus ele é maravilhoso. Então eu venho dizer para vocês que nada é em vão. Eu não me arrependo de todas as vezes que eu estava na presença de Deus. E eu vou ser sincero aqui diante de vocês e diante de Deus para dizer também que eu não me arrependo de todas as vezes que eu me desviei do caminho do Senhor. Porque hoje eu testifico, hoje eu vivo a misericórdia de Deus em minha vida. Eu vejo quanto Deus me ama e quanto misericórdia Ele tem por mim. Porque até mesmo quando eu desisti já de mim, ainda Deus me chamava e falava vem. E quando Ele nos chama é um amor tão grande que a gente não consegue dizer não para Ele. Aí Jesus me leva naquela parábola lá que Ele diz que 2 homens deviam ao rei. Um devia 50 moedas de prata e outro devia 500 moedas. E o rei diz para ele, eu perdoo a dívida de vocês dois. Aí Jesus faz uma pergunta, quem amou mais, né? Quem ficou mais alegre? Aquele que devia 50 moedas ou que devia 500? Lógico que é quem devia 500, né? Quem deve mais vai ser mais grato. Mesma coisa, eu te devo 50 centavos e diga, meu, nem precisa me pagar esses 50 centavos aí, deixa assim, pela nossa amizade. Mas aí tu me deve 5 mil e eu te falo, cara, eu te perdoo essa dívida e não precisa me pagar esses 5 mil. O cara vai dizer pra mim, como assim, cara? Tu não quer 5 mil reais? Então é exatamente isso que Jesus faz. Aquele que tem muitos pecados e é perdoado, ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele reconhece a misericórdia de Deus. Que Deus é tão tremendo que pode perdoar todos os nossos pecados. Não estou dizendo que aquele que tem mais pecado vai amar mais a Deus do que aquele que nasceu na igreja. Mas a gente consegue, né, compreender mais essa grandiosa misericórdia, esse grande amor que Deus tem por nós. Aí eu fico imaginando na prostituta aquela que ela leva o perfume aquele do mais caro que tem, certo? Ela pegou todas as economias dela para tudo que ela tinha para comprar aquele perfume e jogar aos pés de Jesus. E aí ela chora e as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus e com os seus cabelos ela seca. Eu fico imaginando o tamanho da gratidão daquela mulher que era prostituta. Imagina todas as coisas que ela não fazia, né? E Jesus vai lá e perdoa ela. E ela reconhece esse amor e essa alegria de Jesus. Glória a Deus por isso. Versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes quando o noivo ainda está com ele? Ou seja, ele está dizendo que os convidados eram os discípulos e que o noivo era Jesus e o noivo estava com eles. Aí Jesus responde, claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado, ou seja, que Jesus será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Para nós entender essa primeira parte aqui, é que os judeus eles jejuam 2 vezes por semana. E quando alguém casa, às vezes eles ficam uma semana no casamento, festejando uma semana no casamento.
enquanto essa semana do casamento eles estão festejando, lógico que eles não vão jejuar, né? Então eles estão, né, felizes com a festa, eles estão comendo e bebendo e se alegrando no casamento. É isso, esse aqui que Jesus quis explicar para eles em questão do jejum. Versículo 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam e o vinho se perde. E os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perde nem os odres e nem o vinho. O que Jesus quer nos dizer aqui? Ele está nos dizendo que nós precisamos... Primeiro que ele está dizendo dos judeus, né? Que os judeus eram cheios de conceitos. Então, às vezes, Jesus queria dar uma coisa nova para eles, né? Falar sobre o reino. E eles cheios daqueles conceitos lá da lei, eles não queriam saber, eles não tinham como receber esse conceito novo, porque eles eram velhos, eles eram criaturas velhas. Então Jesus muitas vezes queria dar um novo para eles, mas eles estavam em roupas velhas, eles eram odres velhos, então eles não conseguiam receber o novo que Jesus tinha para eles. Então o que Jesus diz aqui nos explicando? Que o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem os odres nem o vinho. Ou seja, para nós receber o novo de Jesus, nós temos que estar renovado. É lá na simbologia lá do batismo, né, que nós morremos, né, quando a gente está embaixo da água, e quando nos tira da água nós ressurgimos, né, ressuscitamos para uma nova vida. Então isso que Jesus quer nos dizer, né, que nós precisamos estar todo dia renovado para receber o novo de Jesus, porque não adianta receber o novo numa roupa velha. O que adianta minha roupa toda velha aqui eu receber uma parte nova dela? Ela vai continuar sendo velha. Então eu preciso ter uma roupa toda nova para Jesus me dar um novo. Aleluia. Então que Deus venha nos abençoar. Vamos mais para Deus. Deus veio para os pecadores e não para os justos. Ele veio para os doentes, não para os sãos. E Jesus, cara, é bom demais. Então nada é em vão. Vamos atrás de Jesus. Porque tudo foi semeado e hoje eu estou colhendo algumas coisas. E em nome de Jesus ainda vou colher muitas outras coisas. Aleluia. Deus nos abençoe.